Olá pessoal, espero que todos estejam bem aí na medida do possível. Nossa aula de hoje irá falar sobre logaritmos. Nós iremos introduzir esse conceito de logaritmos. Então, podemos considerar que o objetivo principal da nossa aula de hoje é calcular, entender e conceituar o logaritmo de um número real positivo. Vamos acompanhar aqui na tela. Para que a gente possa entender o que consiste o logaritmo na matemática, eu quero construir passo a passo com vocês as definições que serão dadas aqui. Então vamos pensar assim, muitas vezes a gente está interessado em saber o expoente de uma potência. E é o que nós fizemos no estudo das equações exponenciais. A gente resolvia e encontrava o expoente. Ali nós vimos algumas técnicas para poder resolver equações, onde a gente muitas vezes igualava as bases, a gente fazia algum tipo de substituição, enfim. Naquele contexto, nós queríamos saber o expoente. Logaritmos também trabalha com expoentes. Na verdade, eu quero saber qual é o expoente, que eu elevo uma base para chegar em um determinado resultado. Vamos ver o que isso significa aqui para a notação que nós temos. Então, ó, eu coloquei aqui o logaritmo, que vai ser sempre representado por essa abreviação, logaritmo. Aqui eu tenho um número b e um númerozinho a que vem escrito bem menor aqui no pé do logaritmo. Isso aqui significa o seguinte, eu quero saber qual é o expoente que quando eu elevo o a, resulta no b. Lembrando então que a gente sempre sai do menorzinho, esse número que fica aqui no índice, até o maior. Eu quero saber o que eu preciso, qual é o expoente que eu preciso elevar esse número a para chegar na resposta b. Aqui a gente vai ver também alguns exemplos numéricos para entender melhor como que isso acontece na prática, tá? Pois bem, você vai resolver um logaritmo, na maioria das vezes você sabe a resposta ali de cabeça, que expoente que faz isso. Mas às vezes você não sabe. Às vezes é um logaritmo que está definido ali de uma forma um pouquinho complicada e você vai precisar calcular. E aí a gente tem um esquema de cálculo. Se eu não sei o valor desse logaritmo, eu posso muito bem chamar ele de x. E aqui eu transformo essa expressão de forma logarítmica em uma equação exponencial. Então quer dizer que toda vez que eu quero resolver um logaritmo, eu posso utilizar uma equação exponencial auxiliar para ajudar a obter a resposta desse logaritmo que eu quero. Tudo bem? Então, vamos por partes novamente. Logaritmo de b na base a, sempre vamos ler assim, ó, logaritmo de b na base a ou log de b na base a. Eu escrevo um x e transformo nessa equação exponencial. A elevado a x é igual a b, ok? Eu ensino um esquema para a gente sempre lembrar o que deve ser feito, que é um esquema para resolver, um esquema para calcular os logaritmos. Como que funciona esse esquema? Eu tenho aqui o logaritmo de b na base a. O primeiro passo é você igualar ele a x. Depois, você vai ter que fazer duas setinhas. Vem aqui, minha primeira seta vai ser essa. E a minha segunda seta vai ser essa aqui. Tudo bem? Deixa eu colocar ela um pouco melhorzinha. Então, ó, aqui é a primeira seta e aqui é a segunda seta. Sempre você vai fazer duas setas, uma aqui para a direita e a outra voltando aqui para a esquerda. A primeira seta, nós atribuímos a ela um nome de eleva. Não se esqueça, você vai fazer esse esquema sempre que quiser resolver um logaritmo. Então a primeira setinha a gente chama ela de eleva.
E a segunda seta, nós chamamos ela de iguala. Iguala. Logo, para fazer o cálculo de um logaritmo, eu pego esse a e elevo a x. Então, a gente vai elevar, a gente eleva. E igualamos, olha, iguala com b. Com isso, você pegou essa escrita em forma de logaritmo e transforma ela em um exponencial. Por hora, a gente vai guardar esse esquema aqui no canto, para quando formos resolver, a gente utilizar ele e vocês verem como é que acontece. Tudo bem? Alguns nomes aí que nós precisamos saber sobre os logaritmos. Esse númerozinho aqui é chamado de base. Obviamente, ele é a base de fato da minha potência, tá? Eu quero saber qual é o expoente que eu elevo essa base para obter esse resultado. Então, é por isso que esse número pequeno aqui é chamado de base. Esse número maior, que fica aqui nessa posição, ele é chamado de logaritmando. Alguns livros chamam ele de logaritmando, e também às vezes aparece essa nomenclatura, antilogaritmo. É o mesmo, tá? Logaritmando ou antilogaritmo, a gente está se referindo ali ao mesmo valor. E a resposta do meu cálculo, que obviamente é o x, que é o expoente procurado, ele vai ser o logaritmo. O logaritmo é nada mais, nada menos do que um expoente procurado. Ele tem um papel. Que expoente que eu uso para poder elevar a base A e chegar no logaritmando B, tá? Obviamente, até se nós fizermos essa leitura através do esquema que foi posto aqui, ó, a base elevada ao logaritmo é igual ao logaritmando. A base elevada ao logaritmo é igual ao logaritmando. Também é necessário que nós entendamos acerca das condições de existência dos logaritmos. Assim como foi dito para a função exponencial, que os valores eles devem obedecer algumas regras até para poder garantir que exista a função exponencial, nos logaritmos também acontece o mesmo. A gente precisa se atentar a algumas condições que o logaritmo deve obedecer. Quais são essas condições? A primeira delas é de que a base ela é um número localizado entre 0 e 1 ou um número maior do que 1. A base, voltando aqui, é esse número menorzinho. Esse número ele tem que ser um número entre 0 e 1 ou maior do que 1. É só eu lembrar da condição que foi posta para a base na função exponencial. É a mesma. A gente não utiliza bases negativas, bases nulas, né, que são iguais a 0, e nem bases iguais a 1. A gente exclui aí esses valores. Além disso, o nosso logaritmando, que é o b, ele sempre será um número positivo. O logaritmando, ele é um número positivo. É muito comum que os alunos confundam, tá? Eles confundam aí uma condição de uma com a outra, acha que a condição da base é a condição do logaritmando ou vice-versa. E a gente não pode fazer isso. É necessário saber que existe uma condição apropriada para a base e uma condição apropriada para o logaritmando, que não deve ser feita nenhuma confusão acerca dos dois. Partindo agora para os nossos exemplos, o exemplo 1, calcule, por meio da definição, os seguintes logaritmos. Vou fazer a leitura de cada um deles e em seguida a gente fará o cálculo. Letra A, logaritmo de 8 na base 2. Letra B, logaritmo de 36 na base 6. Letra C, logaritmo de 0,01 na base 10. E letra D, o logaritmo de 2 raiz de 2 na base 1 quarto. Começando então pela letra A, nossa resolução, se eu quero calcular o logaritmo de 8 na base 2, então,
logaritmo de 8 na base 2. Eu primeiro preciso entender o que isso significa. Eu estou procurando o expoente. Lembra, o logaritmo a gente sempre procura o expoente. De que modo? Qual é o expoente que eu uso para elevar o 2 e chegar na resposta 8? Nós sabemos que é o 3, porque 2 elevado a 3, 2 elevado ao cubo é igual a 8. Isso aí é um logaritmo que a gente já sabe de cara, ou muitas vezes sem muita dificuldade, o valor dele. Porém, existe uma forma, uma metodologia de cálculo que a gente vai ver por que vem esse 3 aí. Olha só, primeiro passo, eu vou chamar esse logaritmo de x. Vou igualar ele a x. Sempre que eu quero resolver por meio da definição, eu chamo o meu logaritmo de x. Agora a gente utiliza aquele esquema para resolver os logaritmos. O esquema é eleva e iguala. Sempre escreva para você memorizar eleva, ou elevar, que escrever no infinitivo, e igualar. Eleva e iguala. Tudo bem? Olha o que vai acontecer. Se eu executo o eleva e iguala, isso quer dizer que o 2 eu elevo a x, então vai ficar 2 elevado a x, e igualar, então igualo, com o valor que a setinha está apontando. A setinha ela aponta para esse número aqui, o 8. Igualo aqui então com 8. Observe que ao fazer isso, nós estamos transformando o logaritmo em uma equação exponencial. Logaritmo e equação exponencial, ou função logarítmica e a função exponencial, elas caminham juntas. Aí a gente vai ver posteriormente qual a relação matemática que as duas possuem enquanto funções. Então a gente tem esse artifício para poder resolver os logaritmos. Agora, uma equação exponencial muito simples, que nós vimos como é que se resolve. Esse 8 ele pode ser fatorado, de modo que nós teremos 2 elevado a x é igual, fatorando o 8, eu encontro 2 ao cubo. Você irá fatorar no canto do seu caderno, decompõe fatores primos, sem nenhuma dificuldade para isso. Bom, se as bases são iguais, a gente pode cortá-las e descer os expoentes. X, portanto, é igual a 3. Veja bem, essa aqui é a resposta do meu cálculo. Quer dizer, então, que para sair do 2 como base e chegar no 8, eu preciso elevar o 2 ao cubo. Então, 2 elevado ao cubo é igual a 8. Vou finalizar escrevendo o que ele está me perguntando, a resposta. Portanto, sempre escrevo assim, ó, até para dar uma resposta conclusiva para que o exercício está me pedindo. O logaritmo de 8 na base 2 eu encontrei que é igual a 3. Vamos fazer uma prova real disso aqui? Para saber se está certo, você faz uma prova real, não precisa muitas vezes nem ficar escrevendo, é só você olhar e saber o que significa para fazer essa prova real. Vem aqui, ó, a primeira setinha é o eleva. E a segunda é o iguala. Aí na minha cabeça eu penso, será que 2 elevado ao cubo é igual a 8? É sim, né? 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que resulta no 8. Tudo bem? Lembrando, então, que nós encontramos o expoente, e é sempre isso que o logaritmo quer. Ele quer o expoente, te pergunta o expoente. Para interpretar esse logaritmo em forma de pergunta, eu sempre penso, qual é o expoente que eu elevo 2 para chegar no 8? Esse expoente ele é o 3. Na letra B, eu quero encontrar o logaritmo
de 36 na base 6. Bom, o que vimos é que a gente deve chamar esse logaritmo de x, uma letra aí que você escolher, e usar o esquema para resolução de logaritmos. Nós fazemos aqui a primeira setinha, que se chama eleva, e a segunda setinha, que se chama iguala. Com isso, o nosso logaritmo ele vira uma equação exponencial. 6, começo lá no 6, elevado a x é igualado com 36. Muito bem, sem nenhum tipo de dificuldade, nós sabemos que esse 36 que está no segundo membro da minha equação pode ser escrito como 6 ao quadrado. Assim, ao simplificarmos as bases, encontramos que o x ele é igual a 2 e que, portanto, escrevo aí conclusivo, o logaritmo de 36 na base 6 é igual a 2. Vamos fazer uma prova real de cabeça. Aqui eu tenho 6 elevado ao quadrado é igual a 36. Tudo bem? Observem a forma com que eu escrevo, que é também a forma que vocês deverão escrever no caderno de vocês. Eu coloquei aqui o 36 maior e o 6 pequenininho. A gente faz assim para não ter nenhuma confusão. Quem é logaritmando, quem é base, escreva dessa maneira para não haver nenhum tipo de confusão aí na hora de interpretar o que você está escrevendo. Próximo exemplo, letra C. Letra C, nós queremos calcular o logaritmo de 0,01 na base 10. Ou posso ler como log de 0,01 na base 10. Assim chamaremos de x, que é o que nós estamos fazendo aqui sempre. Vou fazer as duas setinhas que irão me ajudar a lembrar o que tem que ser feito para resolver um logaritmo. Lembrando, a primeira seta eu chamo ela de eleva. E a segunda chamo de iguala. Com isso, eu vou transformar o meu logaritmo em uma equação exponencial, que será 10 elevado a x é igual a 0,01. Tudo bem? Nós já sabemos aí sobre números decimais, sobre frações, números racionais, etc. Esse 0,01, como os zeros estão posicionados à esquerda do 1, a gente pode transformar uma potência de 10 com um expoente negativo. Tá? Assim, eu tenho que 10 elevado a x. Olha só, a gente precisa entender matemática. Matemática é algo que tem padrões, e esses padrões nós precisamos dominá-los, em sua maioria. E com a maturidade que a gente tem de todo o nosso estudo ao longo da nossa vida, é sempre necessário lembrar. Então eu vou lembrar, os números decimais, eles podem ser escritos aí em forma de notação científica, e em particular, números desse tipo poderão ser escritos em potências de 10. Sendo assim, o que eu falei foi, como os zeros estão posicionados à esquerda do 1, o meu expoente é um expoente negativo. E agora eu conto a quantidade de casas depois da vírgula. Como eu tenho duas casas depois da vírgula, duas casas, eu aqui vou colocar o expoente 2 negativo. Se fosse 0,0001,
10 elevado a menos 3. E assim por diante, tá? Vale também se os zeros estiverem posicionados à direita do 1. Se os zeros estiverem posicionados à direita do 1, a gente vai utilizar expoentes positivos, obviamente. Pois bem, faço uma simplificação das bases e encontro que o x é igual a menos 2. Que com isso a resposta do meu logaritmo, portanto, esses 3 pontinhos aqui nós lemos como portanto na matemática, o log de 0,01 na base 10 é igual a menos 2. Quer dizer, então, que para sair do 10 e chegar no 0,01, eu preciso pegar o 10 e elevar ele ao menos 2. Vou olhar aqui a letra D, logaritmo de 2 raiz de 2 na base 1/4. Esse é um pouquinho mais complicado, nem tanto. A gente aprendeu técnicas para resolver. O logaritmo de 2 raiz quadrada de 2 na base 1/4. Já começo chamando ela de x e executo o meu esqueminha, que é o eleva e iguala. Eleva e iguala. De tanto muitas vezes a gente escrever isso, nós acabamos memorizando. Assim sendo, eu vou colocar aqui 1/4 elevado a x é igual a 2 raiz quadrada de 2. Muito bem. Nessa equação, vocês deverão usar com toda a dedicação aí a matemática que vocês adquiriram, tá? Uma sequência de regras matemáticas que vocês foram estudando. Primeira delas, o nosso objetivo aqui, chegar na mesma base para poder cortar e resolver a equação exponencial. Começarei pegando esse 4, que é um denominador, e vou decompor ele em fatores primos. Obviamente, a decomposição aqui do 4 ela é 2 ao quadrado. Assim, o denominador da minha fração ele terá 2 ao quadrado elevado a x. É igual a 2 vezes. Essa raiz quadrada eu posso transformar ela em uma potência com expoente fracionário, lembrando a vocês que, como não aparece para mim nem o expoente nem o índice, significa que aqui tem o 1 imaginário e aqui tem um 2 imaginário. Nós vamos seguir aquela regra que já foi dita. Quem está na sombra vem para o sol. E quem está no sol vem para a sombra. Certo? Vou colocar o expoente desse primeiro 2 aqui, que é 1. Aqui é 1. Vamos lá, continuando. Eu farei o seguinte. Aqui, deixa eu pegar uma cor preta. Farei o seguinte. Esse 2 ao quadrado que está embaixo, nós podemos subir com ele desde que haja uma troca do sinal do expoente. Assim sendo, teremos 2 elevado a menos 2 elevado a x. O que aconteceu aqui então? Ó, o 1 que estava em cima, ele desceu. E o 2 que estava embaixo, ele subiu. Vou subir só um pouquinho aqui com o nosso cálculo para a gente ter um espaço legal, né, para continuar resolvendo. Vou colocar ele aqui mais para cima. Isso, aqui mesmo. E foi o que aconteceu. A gente subiu com esse 2 e desceu com 1. Em compensação, a gente troca o sinal do expoente porque é uma regra matemática já vista. Além disso, eu posso simplificar
essa multiplicação de potências usando aquela regra. Multiplicação de potências com a mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. Somando o 1 mais meio, eu vou ter 1 meio. E 1 meio na forma fracionária, ela é 3 sobre 2. Tá? Como que eu calculo aqui no meu rascunho 1 mais meio? A gente faz o MMC, ó, 1 mais meio. O MMC vale 2, porque se você fizer o cálculo do MMC do denominador 1 imaginário com 2, a gente vai encontrar 2, né? Então, ó, pega, divide, multiplica, pega, divide, multiplica. 2 dividido por 1, 2, 2 vezes 1, 2, mais 2 dividido por 2, 1, e 1 vezes 1 é 1. Aqui encontramos, de fato, o 3 sobre 2 que aparece ali. Continuando o nosso cálculo, eu posso multiplicar os dois expoentes, expoente interno com expoente externo, e encontrar 2 elevado a menos 2x é igual a 2 elevado a 3 sobre 2. Vou cortar as bases. E ao cortar as bases, eu posso descer os expoentes. Menos 2x é igual a 3 sobre 2. E assim, fazendo aí a resolução dessa equação de primeiro grau, que é uma equação muito simples, posso resolver por multiplicação cruzada, eu encontrarei que o x vale menos 3/4. E que, portanto, vou escrever aqui no canto, né? O logaritmo de 2 raiz quadrada de 2 na base 1/4 vale menos 3 sobre 4. Okay. Passando para o nosso exemplo 2, ele me pergunta para quais valores de x existe o logaritmo de x menos 5 na base 3. Aqui a gente volta na condição de existência. O 3, que é a minha base, ele não tem nenhum problema, ele já está obedecendo o que a base tem que obedecer. Ou ela tem que estar entre 0 e 1, ou ela tem que ser maior do que 1. Nesse caso, como é 3, ela é maior do que 1, tá jóia, tá ok. Não tem nenhum problema em relação à base 3. O que poderia haver de problema é somente no meu logaritmando. O logaritmando aqui, ele vale x menos 5. Lembrando que esse logaritmando, que é o b que nós usamos lá na expressão, ele tem que ser um número positivo, ele tem que ser maior do que 0. Logo, eu tenho que garantir que o x menos 5 seja maior do que 0. Assim, passando o 5 para o segundo membro, se ele é negativo, ele vai passar positivo. Isso quer dizer que o x tem que ser maior do que 5, estritamente maior, para que não haja nenhum problema no meu logaritmo. Ainda no nosso estudo de logaritmos, nós temos as consequências da definição. Consequências da definição são valores de logaritmos que muitas vezes a gente pode bater o olho e já saber a resposta, porque elas vêm de regras matemáticas muito usuais. Regras como todo número elevado a 0 é igual a 1, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, e assim por diante. Vamos observar cada uma dessas consequências, e aí eu já digo que toda vez que eu me deparar com um tipo de logaritmo que se enquadra nas consequências de definição, eu já irei dar uma resposta direta, tá? Porque entendendo que logaritmos se tratam aí de expoentes, a gente muitas vezes pode adequar essas regras matemáticas das potências para o estudo dos logaritmos. Então veja bem, ó, na letra A diz que todo logaritmo de 1 em qualquer base vai ser igual a 0, desde que essa base atenda aquelas condições que nós vimos, né? Por que será que o logaritmo de 1 na base A é igual a 0? Veio daquela frase, todo número elevado a 0 é igual a 1. Estão vendo aqui, ó,
a elevado a zero é igual a 1, de fato, né? Todo número elevado a zero é igual a 1. Esse tipo de logaritmo é um logaritmo que a gente não tem que perder tempo. Sempre que eu bater o olho e ver, ó, logaritmo de 1 em uma base, é zero. Na letra B, logaritmo de A na base A. Isso aqui é igual a 1. Por quê? Qual é o expoente que eu elevo A para chegar no A? Tem que ser o 1, porque todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Logo, se eu observar aqui um logaritmo, a base ela tem o mesmo valor que o logaritmando, a resposta ali vai ser 1. Letra C. Aqui é algo meio óbvio, tudo bem? O logaritmo sempre procura um expoente, certo? Aí alguém pergunta para você, qual é o expoente que você eleva o A para obter a resposta A elevado a N? Obviamente é o N, ele já te dá o expoente. Assim, se eu quero encontrar o expoente, olha o expoente aqui, ele está muito evidente para a gente, né? Qual é o expoente que eu elevo A para chegar na resposta A elevado a N? Ele já te deu a resposta pronta, tá aqui no seu nariz, no frente do seu nariz. E assim a gente dá um peteleco aqui, ó, e joga a resposta para cá, tá? Isso só funciona se aqui a minha base do logaritmo ela for igual a essa base da potência que está no logaritmando. Letra D, quarta consequência de definição, diz que você só pode ter dois logaritmos de bases iguais sendo iguais se os logaritmandos também forem iguais. Então vamos com calma entender. Nessa primeira parte aqui afirma-se que esses dois logaritmos são iguais. Observem que eles possuem a mesma base. Isso só pode acontecer se houver também uma igualdade entre os dois logaritmandos, ou seja, o B e o C. Logo, a gente conclui que o B é igual ao C, igual aparece aqui. Ok? Lembrando que só funciona para logaritmos que têm bases iguais. Se dois logaritmos são iguais e têm bases iguais, é porque os logaritmandos também serão iguais, certo? E a letra E, quando eu elevo A ao logaritmo de B na base A, isso vai me dar o B. É como se eu desse um peteleco aqui no B, ó, e ele caísse para a minha resposta. Então vamos pensar por que isso aqui é verdade. O logaritmo é um expoente. Ok, se eu pego essa base e elevo a um expoente, vai me dar a resposta. Mas o próprio logaritmo em si ele já pede algo em cima de uma resposta. E que resposta que é essa? É o B. Tá? Então, qual é o expoente que eu elevo para poder chegar na resposta B? É a própria resposta do logaritmo, que o logaritmo a gente tem que entender que ele é um expoente. Então, memorizo assim, ó, se essa base grandona aqui for igual à base pequenininha no meu expoente, esses dois conferirem, a gente pode dar um peteleco e cair com a minha resposta para cá. Só funciona se essa base daqui for igual a essa base pequenininha de cá, tudo bem? Exemplo 3 que nós temos, que número natural logaritmo do logaritmo de 10 na base 10 na base 10 representa? Muito fácil. Eu quero calcular logaritmo do logaritmo de 10 na base 10 na base 10. É isso aqui que eu quero calcular. Ao contrário do que a gente estava fazendo, como eleva, iguala, nesse usaremos consequência de definição, que é que você bate o olho e já sabe a resposta. Primeiro, eu preciso saber a resposta desse logaritmo interno ao meu parênteses aqui, ó. Aqui, né? Esqueça, por enquanto, esse logaritmo externo e pense só no logaritmo interno. Olha, tem uma consequência de definição para isso. Eu tenho a base igual ao logaritmando. A resposta disso aqui é 1. Tá? Enquadra-se nessa segunda consequência de definição aqui. Toda vez que o logaritmando for igual à base, minha resposta vai ser 1, porque todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Assim, o logaritmo
de 1 na base 10 vai ser a resposta aqui do que a gente está querendo. Lembrando que eu vou marcar aqui também de vermelhinho para dizer que a resposta disso daqui vale 1. Tá? Isso aqui é igual a 1. Pois bem, para terminar, aqui eu tenho uma outra consequência de definição. O logaritmo de 1 na base 10 se enquadra nessa primeira. E a minha resposta vai ficar igual a 0. Tá? Ela é 0 porque qual é o expoente que eu preciso elevar ao 10? Elevar ao 10 para chegar no 1, esse expoente ele é o 0. Todo número elevado a 0 é igual a 1, então 10 elevado a 0 é igual a 1 e o logaritmo de 1 na base 10 é igual a 0. Quarto exemplo que nós temos, determine o valor, deixa eu diminuir aqui, da expressão logaritmo de 7 ao cubo na base 7 mais logaritmo de 1 na base 9 mais 2 elevado ao logaritmo de 5 na base 2. Sem nenhum problema, eu estou querendo resolver aqui. Logaritmo de 7 ao cubo na base 7 mais o logaritmo de 1 na base 9 mais 2 elevado ao logaritmo de 5 na base 2. Vou escrever quais consequências de definição nós iremos usar para resolver. Aqui eu tenho a consequência C, letra C. Essa aqui eu vou utilizar a letra A, consequência de definição da letra A, e essa aqui é a letra E. Tá? Então, olha só, a primeira é aquela óbvia. Por que ela é óbvia? Aquela que ele já te pergunta dando a resposta. Qual é o expoente que você eleva o 7 para obter 7 ao cubo? É o 3. Aparece aqui já, ó, já faz um peteleco nele e desce ele como resposta. Sim, minha resposta aqui é 3. Mais o logaritmo de 1 na base 9, sempre que o logaritmando for 1, minha resposta vai ser 0, porque todo número elevado a 0 é igual a 1, mais aqui eu tenho aquele outro óbvio, base grandona igual a base pequenininha, esse aqui cai como resposta. Fico com 5 e por último 3 mais 5 vai me dar a resposta igual a 8. E para terminar essa aula aqui, eu vou falar sobre os sistemas de logaritmos. Existem alguns logaritmos em especial que merecem um certo tipo de destaque, digamos, e se enquadram em um sistema de logaritmos. A gente tem dois principais, que são eles, sistemas de logaritmos decimais, que é também chamado de Briggs, e tem o sistema de logaritmos neperianos, que também é chamado de logaritmos naturais. Nesse sistema de logaritmos, você trabalha sempre com a base fixa. É como se existisse um universo ali para a pessoa, né, que está trabalhando com aqueles sistemas de logaritmos, onde ele só quer usar aquela base. Então ele estuda só em cima daquela base. Tá? Se ele estiver trabalhando com um logaritmo na base 10, aqui ó, nós estamos fixando a base 10, é um logaritmo decimal. Tá? É muito comum a gente omitir a base quando a base ela é 10. É a única base que pode ser omitida. O que isso significa? Na matemática tem muito isso. Denominador 1 a gente omite, expoente 1 a gente omite, né? O índice 2 da raiz quadrada a gente omite, entendendo que se não aparecer é porque é um determinado valor. Aqui também, se nos logaritmos não aparecer a base e vier escrito para você só logaritmo de um número, é porque a base ela vale 10. Esse é o único tipo de logaritmo que pode vir com a base não aparecendo.
Tudo bem? Um outro sistema especial é o sistema de logaritmos neperianos. Você se lembra ali do π, que é um número irracional na matemática muito importante. Ele tem um significado por trás dele. O π ele é aproximadamente 3,14. A gente utiliza muito em trigonometria, geometria e etc. Mas existe um outro número, que é o número e. Esse número e aqui, assim como o π ele também tem uma aproximação, ele é aproximadamente 2,718, tá? E ele é chamado de número de Euler. Se escreve Euler, mas como é alemão ali, não tenho certeza se é alemão, né? Mas a gente faz a leitura como Euler. Ele é um número que se assimila ao π, ele tem um significado por trás dele, a gente não vai tratar do significado dele agora, porque muitas vezes para entender precisa de uma matemática avançada, além do que a gente está vendo aqui, mas enfim, o que eu preciso saber é que existe esse número. Se eu fixo esse número como a base do meu sistema de logaritmos, eu vou chamar aqueles logaritmos todos de logaritmos neperianos. E eu posso, assim como os logaritmos da base 10, fazer uma simplificação na escrita. Como é que funciona? Ao invés de escrever logaritmo de um número na base e, que é o número de Euler, eu escrevo só ln. ln significa logaritmo neperiano. Logaritmo neperiano são logaritmos onde a base ela vale o número e, que é o número de Euler e que vale aproximadamente 2,718. É um número irracional. Assim, a gente termina aqui nossa aula de logaritmos. Até a próxima.